Durante muito tempo, a IA era basicamente uma caixa de texto. A gente perguntava e ela respondia. Agora ela pode criar imagem, organizar arquivo, construir ferramentas interativas, desenvolver sites, gerar motion graphics e transformar uma ideia em algo que realmente funciona. E é exatamente por isso que a nova família do GPT-5 importa. A OpenAI lançou três modelos: o Luna, Terra e Sol. E eles não existem apenas para responder melhor. Cada um foi pensado para um tipo diferente de trabalho: velocidade, equilíbrio ou máxima capacidade. Mas na prática, o que muda entre eles? Qual deles faz sentido para a criação visual? Qual que é melhor para construir uma ferramenta interativa? Como que o Codex pode entrar no workflow de imagem, motion graphics e vídeo? Eu sou a Juliana Frug e estou aqui no canal da Human para te ensinar inteligência artificial de uma maneira muito descomplicada. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal porque toda semana vai ter vídeo novo. Primeiro, vamos começar. O que é o Codex? O Codex é o ambiente da OpenAI que executa trabalho com IA. Ele não serve só para responder pergunta. Ele pode trabalhar com arquivos, imagens, códigos, ferramentas, projetos, navegador, geração de imagem e aplicações interativas também, como sites, automações e assim. A diferença importante é que o modelo pensa, planeja e toma decisões ali para você. O Codex permite que ele use ferramentas para transformar essas decisões em algo real, como uma imagem, uma visualização, um dashboard, um site, um protótipo, uma animação e um arquivo de vídeo. Agora vamos falar um pouco mais sobre as famílias. O GPT 5.6 Luna. O Luna é o modelo mais rápido e econômico de toda a família. Ele foi criado para tarefas em escala, então o seu ponto forte é processar grandes volumes, criar muitas variações, conseguir organizar informações, automatizar tarefas repetitivas, executar fluxos rápidos e responder com menor custo. No contexto criativo, ele pode ajudar quando a gente precisa organizar alguma coisa, como por exemplo, criar muitas variações de um texto, catalogar a imagem, renomear arquivo, criar metadado, classificar, referências, organizar uma pasta de produção, gerar legenda, descritivo. O Luna é velocidade, escala e eficiência. Já o Terra, ele é um modelo mais equilibrado. Ele combina uma boa capacidade de velocidade e custo. E é a opção mais natural para você trabalhar no cotidiano. Ele vai te ajudar na criação de conteúdo, em pesquisa, em análise de documento, análise de imagem, criação de prompt e também com programação. Já o 5.6 Sol, ele é o modelo mais capaz e completo da família. Ele foi pensado para trabalhos mais complexos e projetos com muitas etapas. O seu forte é raciocínio profundo, pesquisa extensa, design, programação complexa, análise visual e uso coordenado da ferramenta com revisão, refinamento, tarefa longa e também autônoma. O Sol é profundidade e autonomia. Em resumo, a gente pode pensar que o Luna é velocidade e escala, Terra é o equilíbrio entre os dois e o Sol é profundidade e maior capacidade. Os três eles podem usar ferramentas semelhantes no Codex. A diferença está como cada modelo entende o seu pedido, planeja o seu trabalho e decide como usar a ferramenta e revisar o resultado. Uma das funções mais legais do Codex é criar ferramenta interativa, diretamente a partir ali da sua conversa. Em vez de receber apenas uma tabela ou uma lista, você pode pedir para ele criar um painel, uma calculadora, um simulador, um diagrama interativo, uma linha do tempo, uma linha para visualização de dados, um mapa, uma ferramenta de trabalho. Dentro do ChatGPT, isso pode parecer como uma visualização interativa, mas se você quiser que o resultado continue existindo, o Codex também pode transformar a sua ideia em um insight, em uma demonstração ou num comparador de formatos. Bora então fazer um teste primeiro aqui na tela comigo. O meu primeiro prompt vai ser: crie uma ferramenta visual interativa para comparar formatos de vídeo. Mostre 16 por 9, 9 por 16, 1 por 1 e 4 por 5. Quando eu selecionar um formato, exiba uma moldura proporcional com área segura para texto, legenda e logo. Use fundo escuro e controle simples. Então, assim, com um prompt muito simples, eu vou conseguir criar essa ferramenta interativa dentro aqui do meu chat GPT. Aqui um pouco, antes da gente ver a geração, o que eu tenho? Eu tenho para selecionar qual modelo eu quero usar. Então, toda vez que a gente vai criar alguma ferramenta, criar um design, criar
algo a partir de um prompt, eu sempre vou falar para você usar o sol na maneira mais alta. Então eu tenho aqui leve, sol médio, sol alto e sol extra alto. Obviamente que quanto mais alto a gente colocar esse parâmetro, mais caro ele vai ser também, mas se você quiser um resultado melhor de primeira e tiver aí alguns créditos sobrando dentro do seu chat GPT, começa já no alto ou começa num pouco mais baixo para entender se é realmente esse protótipo que você quer e depois aumenta essa inteligência dele. Eu tinha começado, vou mostrar aqui os meus resultados. Eu tinha começado dentro do sol médio, e aí ele criou para mim aqui essa ferramenta visual, que ele é bem legal quando você está criando algum tipo de imagem para publicidade, que você vai ter que colocar um texto, logo, legenda, e aí a partir desse esqueminha, você consegue aplicar em qualquer imagem e ele faz para você como que ficaria essas zonas e áreas de texto, legenda, logo e também a área segura da imagem. E ele criou isso primeiro e a partir disso eu queria que ele criasse com uma imagem que eu enviei. Então eu falei: "Vamos aplicar nessa imagem". E aí ele deu alguns erros aqui, não carregou a imagem, e aí eu passei para o sol mais inteligente no extra alto, e ele conseguiu aqui entender o que eu queria e colocou a minha imagem dentro da minha ferramenta, e aí aqui eu consegui visualizar perfeitamente. Eu achei que ficou, bem útil, principalmente se você já tem um layout pronto que você quer usar dentro de uma imagem, um layout de texto que você tem que encaixar em várias imagens, você consegue criar com esse prompt essa ferramenta, e aí só vai enviando as imagens que você quer e precisa encaixar nesse layout. Se eu tivesse enviado um layout também, eu poderia ter colocado como uma imagem de referência em anexo. E aí depois eu fiz até uma pequena alteração, assim, porque eu achei que não ficou legal, né, obviamente na imagem que eu enviei, o texto ficar em cima do rosto da minha personagem. E aí com uma simples alteração, eu pedi para ele criar, a parte do texto ficar fora do rosto da personagem. E aí ele criou aqui para mim essa outra ideia de layout, tirando o texto de cima do rosto, trazendo um pouco mais para baixo, mas tendo essa área segura. Então olha que interessante, ele conseguiu visualizar minha imagem para entender aonde era o rosto da minha personagem para tirar o texto que estava em cima. Então, qualquer tipo de interação que você quiser, basta você digitar aqui como se fosse uma conversa mesmo, que principalmente nesse modelo extra alto, ele entende muito bem o que a gente fala. Bom, outro exemplo que eu criei aqui para entender como que seria um motion graphic que ele criasse do zero para mim. E aí o meu prompt foi: crie um motion graphic de 20 segundos explicando como uma inteligência artificial conecta texto, imagem e áudio. Use fundo escuro, movimento suave e linguagem visual científica. Não use narração. Não dê informação de imagem e não dê informação do que é a informação. Então, ele pesquisou a informação e criou a imagem a partir desse pequeno direcionamento que eu dei do fundo escuro e diagramas geométricos. Esse daqui foi o meu primeiro resultado. Eu achei que não ficou tão legal, não ficou tão explicativo só que assim, já é bem interessante a maneira como ele consegue criar texto, imagem e também alguns movimentos de motion num prompt muito simples. Mas a partir disso eu tentei um pouco mais e vim pedir alguma alteração meio rasa para entender o que que ele ia fazer. Eu falei: "Eu achei que ficou pouco explicativo". E aí ele me trouxe uma versão um pouco mais refinada, trazendo um exemplo para mim, para ficar um pouco mais, completo.
Aí ele explicou um pouco mais a ideia que ele estava tentando me passar sobre como que a IA entende os nossos inputs de imagem, vídeo e voz. E aí ele fala que a IA conecta pelo significado, não pelo formato. Aqui a gente tem um pouco mais de informação já em cima do que é esses processos, né. Ainda acho que falta algumas coisas, obviamente, para chegar num vídeo legal, mas aí vale a nossa pesquisa, enviar o texto, e em cima disso ele está criando algumas coisas muito, boas. Até porque em muito pouco tempo atrás a gente não conseguia ter essa geração de imagem e texto. Agora a gente já tem essa criação de imagem, texto e ainda tem alguns motion graphics que a gente consegue criar a partir de um simples prompt. Então eu acho que já é uma evolução muito interessante. Quanto mais a gente conseguir dar de direção no prompt, melhor ele vai conseguir entender o que a gente quer. Mas já é algo muito explicativo e interessante. E aí, toda vez que ele vai trabalhando, ele vai falando pra mim o que que ele fez, né. Então ele falou que na segunda geração do vídeo, do motion graphics que a gente fez, ele fez o mesmo evento em texto, imagem e áudio, cada formato sendo convertido em um vetor numérico, a comparação matemática entre esses vetores, vetores próximos representados significados relacionados, uma busca textual encontrando imagem e áudio correspondente e a conclusão da IA. Então ele explica exatamente o que que ele gerou pra gente também. E essa geração foi feita em Full HD em 30 FPS e nenhuma faixa de áudio, porque eu pedi para ele não fazer áudio. Eu acho bem impressionante, tá? Ainda mais porque a gente vem de um prompt de texto muito simples, tendo um resultado de imagem, vídeo e também motion graphic muito rápido. Aqui no caso ele fez em 5 minutos. Depois da segunda alteração, ele trabalhou por mais 6 minutos. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é possível a gente produzir, é editar vídeo direto no chat GPT. A gente consegue enviar alguns clips e também áudio e pedir para ele editar conforme a música. Então, eu enviei aqui alguns vídeos que eu já tinha criado com IA, todos no mesmo formato. E aí eu falei para ele editar esse clipe usando essa música e criar um teaser de 20 segundos. Escolha os melhores momentos, sincronize os cortes com a batida, procure correspondências de movimento entre os planos, uniformize a aparência das imagens e entregue o projeto editável em uma prévia MP4. Então, além dele editar esse vídeo, eu pedi para ele também fazer uma edição na aparência das imagens para elas se conectarem um pouco mais e enviei os vídeos, todos os arquivos aqui separados para ele montar e enviei minha música também. Depois de 10 minutos trabalhando, ele finalizou o meu clipe e esse foi o resultado. Eu achei que ficou muito legal para um primeiro corte, assim, juntando vídeos, analisando qual que foi o pensamento dele, né, ele fez várias conexões. Esse primeiro clipe, ele conectou sapato com outro sapato e movimento. Aqui uma conexão, juntou comida com comida, juntou hambúrguer com hambúrguer, e depois eu acho que ele fez essa conexão pela cor. E também juntou aqui os 2 clipes que eu tinha de celular, um seguido do outro para fazer a conexão também. Então assim, sem nenhum direcionamento, pedindo só para ele juntar os clipes e conectar com a música, ele tá bem batidinho na música, eu achei que foi um resultado bem interessante. Ainda acho que é um tipo de edição muito no começo, mas quem trabalha com edição de vídeo em escala e precisa fazer cortes de respiro, por exemplo, num vídeo, ele é bem útil. Quando a gente precisa juntar alguns clips, como assim, nesse caso que eu fiz, também acho que ele é útil. Tudo basta dar ali no prompt e entender o resultado que ele vai seguir. Ainda tem muito que evoluir, mas para começo e para vocês saberem que existe essa possibilidade, eu já acho muito legal.
Então, a família do GPT 5.6 não representa apenas 3 modelos com nomes diferentes. Ele oferece 3 formas de usar a inteligência artificial: Luna para escala, Terra para equilíbrio e o Sol para profundidade. Dentro do Codex, esses modelos podem transformar uma conversa em trabalho real. Você pode criar imagem, você pode construir ferramentas visuais, pode gerar aplicações e pode ajudar a montar motion graphics. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é apenas qual é o modelo melhor. A pergunta é qual nível de capacidade eu preciso para criar o resultado que eu quero. E essa é a parte mais interessante do Codex. Ele não fica apenas no texto. Ele pode te ajudar a transformar uma ideia em algo visual, interativo e também utilizável. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você já usou a nova família da OpenAI. Um beijo! Se você quer aprender a usar essas novas ferramentas de IA no seu trabalho de verdade, dentro do Academy Pass da Human você encontra vários cursos sobre geração de imagem, automação, vídeo e muitos outros workflows profissionais. O link está aqui embaixo.